Pois é, pois é. Ontem fechou aí a 12ª rodada do campeonato. O jogo entre São Paulo e Chapecó. São Paulo teve dificuldade no primeiro tempo, mas o Cuca fez uma mexida lá, tirou Alexandre Pato, colocou lá uma meia dúzia de garotos, os garotos resolveram o jogo, né? E o São Paulo deu um salto da 12ª colocação para a 5ª colocação. Agora você vê como é que uma vitória, uma coisinha, uma somazinha de 3 pontos, né? Como é que o time avança, né? Ganhou o que? 7 posições, né? Brincadeira. Então, é aquele negócio, o pessoal tem que acordar aí, porque o campeonato começou outro dia e sempre se fala, o campeonato está começando agora, ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. Senhores, só faltam agora 7 jogos para terminar o primeiro turno do campeonato, né? E tem gente que está lá embaixo, lá na zona do rebaixamento, lá, tem gente grande lá, dando um passeio por lá, ia rondando por ali por perto, que está com menos de 10 pontos. Entendeu? Se a média for 45 pontos, que eu acho que deve ser 45, entre 40 e 48 pontos, né, pelo jeito que está, porque até aqui foram disputados 36 pontos e ninguém alcançou o terceiro patamar, ou seja, 30 pontos. Está todo mundo no segundo andar ainda e gente procurando chegar, né? Quem já atingiu 20 pontos tem aí mais ou menos uma faixa aí de 60% dos pontos conquistados, né? Baseando no número de pontos já jogados até agora, que são 36, né? Fico vendo o Fluminense está lá embaixo, cara. Entendeu? O Fluminense, se eu não me engano, está com 9 pontos. Porra, para 45 falta ponto pra cacete, falta 38 pontos. E 38 pontos são 10 vitórias e 8 empates, se pensar assim rápido. Entendeu? Então tá na hora do pessoal acordar, porque, entendeu? Dessa parada que deu aí pra Copa América, dá a impressão que agora. Essa parada pra Copa América aí dá essa impressão. E às vezes a pessoa esquece e acha que o primeiro turno começou agora. Não, faltam só 7 jogos, 7 rodadas para terminar o primeiro turno. Aí tem gente que vai ter que correr, porque já vai entrar no segundo turno já. Entendeu? Então são essas coisas aí. Aí o São Paulo avançou, né? Os clubes do Rio, nessa rodada aí, houve clássico local, onde o Vasco bateu o Fluminense aí. Isso deixou o Fluminense complicado, porque eles estavam com a mesma pontuação, um coladinho no outro. O Vasco está respirando, né? Aí agora vai ter aí a rodada aí dessa semana, no meio da semana, só de Libertadores. O Flamengo vai jogar lá contra o Emelec, lá no Equador. O Cruzeiro jogou agora há pouco, né, empatou 0-0 aí com o River Plate. Essa decisão aí entre Cruzeiro e River Plate, para quem está na Libertadores da América, é muito interessante essa disputa entre esses dois, porque são duas camisas pesadas. E um deles vai ficar pelo meio do caminho. E isso aumenta mais a chance e a esperança dos outros, né, tendo um grande a menos para enfrentar, né? Foi dado um pênalti aos 51 minutos, na hora de acabar o jogo. Eu acho curioso o seguinte: o VAR enxerga tudo, né? Eu queria saber, se fosse a favor do Cruzeiro, se a arbitragem ia atender ao chamado do VAR para olhar, né, como foi lá, né, dentro da casa do River Plate, Monumental de Nunes, né, o River Plate, né, o empate para o River Plate não é interessante dentro de casa, então a arbitragem ouviu o VAR e deu o pênalti, mas o cara deu uma porrada por cima do travessão. O time do Cruzeiro, a torcedor do Cruzeiro, comemorou bastante, porque na terça-feira que vem joga com o River Plate no Mineirão, mas isso não quer dizer nada, porque foi um grande jogo e o River Plate joga em qualquer lugar do mesmo jeito. O River Plate não é um time brasileiro que joga de um jeito quando joga em casa e joga de outro quando joga fora de casa. O River Plate não, o River Plate joga do mesmo jeito em qualquer lugar, né? Então, o Flamengo vai jogar amanhã, o Fluminense também vai jogar Cana, né? O Fluminense vai jogar Sul-Americana, o Botafogo vai jogar Sul-Americana, né? Os clubes do Rio que estão disputando ainda torneios internacionais são esses aí, vão jogar todos no meio da semana, e Flamengo e Botafogo ainda vão jogar ainda no final de semana, né?
os próximos jogos aí dos clubes carioca. Antes disso, parabenizar, bater palma aqui pro Fluminense, que no sábado, o Fluminense completou 117 anos de histórias e vitórias, né? 117 anos, clube centenário, né? O Fluminense joga hoje, né? Hoje contra o Peñarol, né? E já jogou a essa hora. Acho que o jogo era no Maracanã, era lá, né? Pela Sul-Americana, acho que é isso aí, Fluminense e Peñarol, né? E no final de semana o Fluminense joga no Maracanã, pegando o São Paulo. Jogo interessante para quem está na parte de cima da tabela. E mesmo o Fluminense vindo lá de um jogo cansativo contra o Peñarol, pega o São Paulo aqui. São Paulo deu uma melhorada ontem. Vamos ver, jogo interessante. O Vasco vai lá fazer uma visitinha ao Palmeiras no sábado, às 17 horas lá. Palmeiras que vai jogar daqui a pouco contra Godoy Cruz, né? O Vasco está tranquilo, está só disputando o Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Palmeiras lá. Para o torcedor do Flamengo vai ser um jogo muito interessante. E o torcedor do Flamengo vai ser Vasco da Gama até morrer. Aí eu acho engraçado que o torcedor do Vasco não vai nem se incomodar se o Vasco perder para o Palmeiras. Coisa de torcedor. Botafogo joga amanhã contra o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana também. E no final de semana encara o Flamengo no Maracanã. Eu acho que deveria haver o seguinte: esse jogo Flamengo e Botafogo, com o mando de campo do Flamengo, eu acho que deveria o Flamengo e o Botafogo combinarem e haver dividir, né, os lugares no Maracanã, né, meio a meio. O importante é saber se a torcida do Botafogo, o importante é isso, é saber se a torcida do Botafogo iria ocupar os espaços se caso o Flamengo entrasse em acordo com o Botafogo e dividisse meio a meio. Porque o torcedor do Botafogo está meio reticente e tudo mais, aguardando aí a decisão aí dos irmãos Moreira Salles para ver se vai ou não vai. Há aqueles que estão a favor, outros contra. O torcedor que não é da parte diretiva do clube está torcendo para que os Moreira Salles abracem logo essa causa. Mas não dá para abraçar essa causa assim de qualquer maneira, não. Os caras entendem do negócio, estão verificando as possibilidades, olhando isso, olhando aquilo, para ver o que é que pode ser feito, né? A direção do Botafogo, o pessoal lá influente lá do clube, está com medo de fazer essa sessão do Botafogo, o Botafogo virar empresa, mas acho que isso aí não tem problema. O Botafogo não vai ser entregue na mão de uma empresa e vai ficar para lá, acabou. Não, é um contrato com um tempo pré-definido e depois disso volta tudo ao normal. Enquanto estiver vigiando o contrato, o Botafogo será uma empresa e vai procurando se reestruturar, porque para o futebol brasileiro, para o futebol carioca, é importantíssimo que o Botafogo volte a ser grande. Ainda é um grande clube, ainda é uma grande camisa, mas está passando por uma fase complicadíssima. Vasco, Fluminense e Botafogo. Flamengo não, o Flamengo está de vento em popa aí, fazendo contratações, contratou agora o Felipe Luiz. E eu acho curioso uma coisa também, o Atlético Paranaense contratou o Adriano, lateral esquerdo que jogou no Barcelona, seleção brasileira e tudo. O Palmeiras contratou o Ramírez. E o Flamengo fechou agora, há pouco, né, com o Felipe Luiz. A crônica diz que não precisava, que o Flamengo, muito dinheiro, que o Felipe Luiz está com a idade já avançada, vai jogar aqui no Brasil, jogar de lateral, entendeu? O jogo aqui é muito intenso. Caramba, quando o Palmeiras contratou o Ramírez, ninguém falou isso. Todo mundo disse, porra, tremenda contratação. Ramírez, um grande jogador de seleção brasileira, jogador de Champions League, já jogou no Chelsea, elogiou o Ramírez e botou o Ramírez lá em cima. Sendo que o Ramírez também tem mais de 30 anos. E pro Palmeiras foi uma tremenda contratação. É do Felipe Luiz, não é do Flamengo uma grande contratação, não. O Adriano é pro Atlético, o Felipe Luiz não é, não. Falaram do Gerson, que o Gerson não jogou nada, que o Gerson é uma promessa, o Flamengo deveria ter pensado melhor. Porra, eu vi outro jogo. Eu vi o Gerson jogando muito bem. Para quem não joga desde maio, entendeu? O cara chegou, fez 2 treinamentos com o elenco do Flamengo, entrou de titular. Para mim, jogou otimamente bem. Entendeu? Para o tempo que ele ficou, e ele não conhecia nada de Flamengo, entendeu? A não ser que ele seja torcedor. Ele deve saber alguma coisa se ele for torcedor, né? E como profissional, ele também tem que acompanhar, mas não a nível de tão perto quanto estando dentro do elenco. Para mim, ele foi ótimo. Jogou otimamente bem, né? Vamos aguardar, falando ainda de Flamengo. O Flamengo amanhã joga lá e não joga Arrascaeta, não joga Vitinho, não joga Everton Ribeiro. Quer dizer, é a oportunidade de colocar o Gerson, né, para jogar. Vai jogar com quem?
Não tem ninguém para substituir a Arrascaeta. Quem poderia substituir é o Diego, que já vai jogar. Quem pode substituir o Vitinho é o Berrio, né? Mas sei lá, não sei se Berrio entrando de começo seria bom, não sei, né? Mas vamos, Flamengo tem elenco que dá para suprir essas ausências aí, tá certo? Então vamos agora assistir aqui Palmeiras e Godoy Cruz. Tem muito jogo hoje e amanhã pra gente assistir nos canais Acaba aqui, correto? Então, um abraço para todo mundo, um bom resto de semana aí para todos, fiquem na paz.